comum nesse momento a gente se deparar com vários investidores perguntando: será que eu preciso pagar imposto? Como é que eu faço pagar imposto? Como é que eu gero a DARF? Fernando, eu não sei se eu tenho que pagar DARF ou não. E aí me remete a um monte de situações que chega todo dia no escritório aqui, milhares e milhares de investidores dizendo o seguinte: Fernando, tô com prejuízo aqui, por que você não gera DARF pra mim? Fernando, eu não sei se eu tenho DARF pra pagar ou não, como é que eu vejo isso daqui? então é nesse sentido que eu quero te explicar para você. Primeiro vamos entender o que é a DARF. A DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal. É um documento, né, de arrecadação. Eu gosto de chamar a DARF porque para mim ela é uma guia. Guia é a maneira que você vai realizar o pagamento de qualquer imposto. Então existe qualquer imposto, existe DARF não só para renda variável, mas existe DARF para grandes empresas, para pessoa física. Então existe DARF para todo lado, vai depender do que você está fazendo. A característica da DARF sempre vai ser pelo código de operação, né? Então, o código da DARF é que vai identificar do que se trata cada situação. E para renda variável, o código é 6015. Mas quando que eu tenho que pagar essa DARF, Fernando? Eu pago no resgate, se eu estiver lá fora. Aqui na Bolsa de Valores, se eu tiver prejuízo, eu pago a DARF. Nós vamos esclarecer isso para vocês de uma vez. Primeira coisa é você perceber que o pagamento do imposto é o último cenário. A geração da DARF é o último cenário. O que você precisa fazer? E aí eu sei que vai doer, eu sei que você fala, cara, não esquece, depois eu vejo. Cara, o que tem chegado de CPF bloqueado, eu pergunto, e a gente começa a identificar, cara, por que você não viu isso antes? Ah, depois fui ver, cara, putz, isso é chato pra caramba, putz, isso aí dá muito trabalho, eu achei que não dava nada, sabe? Esse tipo de pensamento que, infelizmente, tem feito o pessoal pagar muito, muito caro, né? Esse tipo de pensamento está muito caro hoje em dia, porque a fiscalização está muito mais intensa e muito mais rigorosa. Então, o que você precisa fazer todos os meses, antes de pensar na DARF, ou se você tem que pagar imposto ou não, encontre o resultado. Como é que você encontra o resultado? Pega sua nota de corretagem, se for aqui no Brasil, sabe? Separe o day trade e o swing trade, verifique o que você vendeu da sua carteira, entenda que tem taxas, emolumentos, ISS, o IR que foi retido na fonte, entenda que existem duas modalidades. Se você faz day trade, que é aquela que você compra e vende no mesmo dia, tem uma alíquota de 20%. Se você compra um dia e vende no outro, ou fica posicionado mais de uma semana, meses ou até anos, isso é considerado como swing trade, você vai pagar 15%. Entenda isso e faça isso na prática. Não, isso eu já sei, Alexandre, mas você não faz. O conhecimento tem que ser aplicado. Então, pô, pega seu Excel, pega seu caderninho, separa o que é day trade, separa o que é swing trade, veja as taxas, veja os emolumentos. E aí você pode perguntar, Alexandre, como é que eu faço pelo dólar índice? Ah, mas vem uma taxa só, como é que eu faço? Rateio. Pega a quantidade que você fez em dólar, pega a quantidade que você fez no índice, pega aquela taxa e divide, sabe? Rateia mesmo, para que você possa encontrar. E Luiz Fernando, eu não posso fazer tudo uma pancada só? Não. Por quê? Porque lá na declaração do imposto de renda ele vai separado. Então, mesmo que for no mercado futuro, no day trade, separa o dólar, separa o índice, faça rateio, verifique se tem prejuízos passados, gere agora, coloque os prejuízos no seu cálculo. Então, poxa, eu fiz tanto resultado, então eu chamo de receita bruta, né, o lucro bruto, menos taxa, menos emolumentos, menos ISS, menos o imposto que foi retido na fonte, menos o prejuízo que eu tenho. Ah, ok, esse aqui é o valor que eu tenho a pagar. E aí sim você gera a sua guia de recolhimento da Receita Federal. Só que é trabalhoso. Olha, eu estou aqui falando, e se eu tenho certeza que eu nossa, mas é muita coisa, hein? E o que acontece? O tempo urge. E se você não der a devida atenção, se você não prestar atenção e não focar, o tempo vai passar e você vai perceber que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e se você não deu atenção, se você não fez, está acumulando. Daqui a pouco chegou no final do ano, está acumulando. Você vai entregar a declaração do imposto de renda, você vai perceber que você não fez o ano inteiro. E aí você vai procurar um contador especializado como nós, e fala assim, puta, você tem um ano inteiro para fazer, vai ficar aquela loucura para poder cumprir. Imagina, você fazer 1 ano de trabalho em 2 meses, é muita coisa. Até porque a declaração do imposto de renda envolve outros fatores que você vai precisar correr atrás. Então, quando que você tem que pagar a DARF? Quando você tiver resultado positivo. Quando que você tem resultado positivo? Quando você parar para poder fazer o cálculo, para poder dar atenção a isso. Pega a documentação, separe, rascunhe. Ah, Fernando, eu uso uma calculadora. Toma cuidado. Tá? Eu não vou falar mal de calculadora, mas calculadora ela foi programada para fazer cálculos aritméticos, complexos ou simples. Mas ela só vai fazer esses cálculos quando você alimentar. Se você alimentar errado, ela vai calcular errado. E qual é o X da questão aqui? Você já parou a pensar, se você calcular errado, como que você resolve isso? É você com você mesmo, se estiver usando uma calculadora.
Agora, se você tiver um contador, ele vai te ajudar, ele vai ser o seu suporte. Você pode ligar, cara, me ajuda aí, eu não sei como fazer. E eu não vim aqui para vender assessoria, mas eu quero contar esse caso. Tinha um cliente que nos procurou agora, ele tinha R$ 24.000 a receber de pensões alimentícias que ele caiu na malha, não resolveu, o contador resolveu e aí foi. Eu sei que tem nada a ver com investimento, mas eu quero contar esse caso. E aí a gente pegou, já tinha passado 5 anos, mas mesmo assim a gente entrou com um processo administrativo e a gente conseguiu restituir esse dinheiro para ele com multa e juros. Então eu quero dizer para você a importância de ter um contador. R$ 24.000 estava perdido para esse cara e a gente ganhou para ele. Em 2, 3 meses ali já vai cair na conta dele. A importância de você ter um profissional do lado. Mas, se você não quer ter um profissional do lado, não quer ter uma calculadora, faça você. Não importa se você vai usar tecnologia ou vai usar um profissional, bem melhor, mas dê essa devida atenção. Sabe, organize isso. Porque tem se intensificado a fiscalização e as multas têm sido muito pesadas, além de CPF e contas bloqueadas. E aí, quando chega nessa situação, aí não tem muito o que fazer, além de pagar em um valor altíssimo. E aí a calculadora nenhuma vai te ajudar. Aí você tem que procurar um contador. Só que daí, além do contador, você vai ter um monte de multas para pagar e as multas são bem pesadas. Quando você paga imposto, quando tiver lucro. Quando você tem lucro, quando você parar para dar devida atenção e buscar realizar o trabalho que precisa ser feito todos os meses para ter condições de verificar se teve lucro ou prejuízo. E se teve lucro, gerar essa guia de pagamento do imposto.